NR10, curso básico de segurança em instalações e serviços em eletricidade. Módulo 3, unidade 3, responsabilidades. Abordaremos aqui nesta unidade as responsabilidades de contratantes, contratados, empregados e empresas. As responsabilidades quanto ao cumprimento da NR10 são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. Isso não exclui a responsabilidade da contratada, pois ela é solidária. Mesmo se tiver alguma cláusula de contrato negando essa responsabilidade para alguma parte, lembre-se que a responsabilidade é solidária. Segundo o Dicionário Jurídico da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, vemos que este apresenta, no que se refere à responsabilidade, o seguinte verbete: responsabilidade, obrigação por parte de alguém de responder por alguma coisa resultante de negócio jurídico ou de ato ilícito. E aqui uma observação: a diferença entre responsabilidade civil e criminal está em que esta impõe o cumprimento da pena estabelecida em lei, enquanto aquela acarreta a indenização do dano causado. Algumas outras definições: dolo é a ação ou omissão voluntária. Culpa decorre do ato de negligência, imprudência ou imperícia. O artigo 18 do Código Penal diz que é crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Alguns termos aqui. Culpa em eligendo origina-se da má escolha do preposto, como por exemplo um eletricista contratado sem a mínima qualificação necessária, provocando um acidente que lesiona colega de trabalho que o auxiliava. Então isso é culpa em eligendo. E a culpa em vigilando é a ausência de fiscalização por parte do empregador, tanto em relação aos prepostos ou empregados, quanto em relação à coisa. Como por exemplo, o empregado conduz um veículo da empresa sem freios e colide com outro veículo, provocando lesões corporais generalizadas nos envolvidos. Então isso, culpa em vigilando. Culpa e comitendo é a prática de ato positivo que resulta em dano. Um ato imprudente ou ato imperitivo. Temos também a culpa em omitendo, que é o ato negativo ou omissão. Peraí, essa parte aí tem que cortar agora. Tem uma fungada aí. Vou refazer o slide aqui. Culpa em comitendo. Prática de ato positivo que resulta em dano, ato imprudente ou ato imperitivo. Culpa em omitendo. Ato negativo ou omissão. O agente negligencia com as cautelas recomendadas, deixando de praticar os atos imperativos. Culpa em omitendo. Ato negativo ou omissão. O agente... Vou reiniciar o slide de novo. Culpa em comitendo. É a prática de ato positivo que resulta em dano, um ato imprudente ou ato imperativo. A culpa em omitendo é o ato negativo ou omissão. O agente negligencia com as cautelas recomendadas, deixando de praticar atos impeditivos à ocorrência do ato danoso, por dolo ou culpa, negligência. E a culpa em custodiando é a falta de cautela ou a atenção. Então esses são alguns significados. O artigo 927 do Código Penal diz que aquele que por ato ilícito, segundo os artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. O artigo 121 do Código Penal diz que matar alguém no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resultante
se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão. Cabe ao contratado informar aos trabalhadores sobre os riscos do trabalho a que eles irão ficar expostos, incluindo aí as instruções sobre os procedimentos e as medidas de controle contra os riscos elétricos a serem adotados. E lembre-se que é necessário que exista treinamento e capacitação do pessoal qualificado. O artigo 157, capítulo 5 da CLT diz que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho e instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. E a NR10, no seu item 10.3.3, diz que cabe às empresas, na ocorrência de trabalho envolvendo instalações e serviços em eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. Então isso é a obrigação da empresa. O artigo 158, capítulo 5 da CLT diz que cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior. E também diz que os empregados devem colaborar com a empresa na aplicação do dispositivos desse capítulo. E a NR10 no seu item 10.13.4 diz que cabe aos trabalhadores zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Ela diz também que cabe aos trabalhadores responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança. E também cabe aos trabalhadores comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco para sua segurança e saúde e a de outras pessoas. Então, essa foi a unidade. Refazer o slide. Então, essa foi a unidade tratando sobre as responsabilidades.